No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Ao amanhecer deste dia, o sol, em seu majestoso ascenso, encontrou-se com a notícia que o mais doce e sábio entre nós, João Ferreira, nascido na tranquila Vila das Flores, no estado de São Paulo, havia dado o último suspiro em seu leito, numa manhã de inverno como tantas outras que ele já vivenciara. Ele faleceu ontem, aos 78 anos, após um longo combate contra o tempo. Um combatente valente da vida, João Ferreira nasceu em 1943. Filho de José Ferreira e Maria Silva, sementes plantadas naquele solitário povoado onde o amor e a simplicidade eram mais valiosos que as moedas de ouro. João foi um menino atento, curioso e ansioso para aprender tudo que o mundo lhe oferecia. Aos 5 anos, ele já conhecia as plantas da horta em frente à casa e os animais do quintal. Seu pai, um sábio carpinteiro, ensinou a valorizar a madeira, o ferro e o tempo que leva a moldar algo de sólido. Aos 17 anos, João decidiu seguir os passos do pai e se tornar _startiro. Ele se matriculou em uma escola técnica, onde aprendeu a trabalhar com a madeira e o ferro. Sua dedicação foi reconhecida com um prêmio em 1967, quando recebeu o título de cidadão honorário pela Câmara Municipal de sua cidade, por ser o maior artesão que já existiu neste município. No ano seguinte, João se casou com Ana Paula, a grande amor de sua vida. Juntos, eles construíram uma família e um negócio bem-sucedido, Ferreira Madeiras Artigais. Por 20 anos, ele e seu time transformaram o sonho de clientes em realidade, criando mobiliário único e inconfundível. Em 1990, João foi reconhecido como mestre do artesanato pela Ordem Nacional dos Artistas Plásticos. Ele se tornou referência no setor, com obras em coleções particulares e públicas por todo o Brasil. A tragédia chegou em 1995, quando Ana Paula falecera devido a um câncer de mama. Desolado, João passou a dedicar-se às plantas e à jardinagem como uma forma de se curar o coração quebrado. Ele criou uma bela coleção de rosas, dedicando cada uma aos amores e desafios da vida. Era costume de João ler livros sobre botânica e cultivar rosas no quintal. Ao lado do vitral antigo, ele passeava com xícara de café forte e olhava para o céu, pensando em como as flores são a vida. Ele disse uma vez: as plantas têm muita sabedoria a dizer, se nós escutarmos. João Ferreira era lembrado por sua generosidade e carinho pelos amigos e familiares que iam _start rádio em um programa da Rádio Cultura. Ele sempre tinha uma orelha atenta para nossas histórias, oferecia conselhos valiosos e acabava sempre se envolvendo com a vida das pessoas. Ao longo de sua vida, João produziu obras maravilhosas, mas deixou também um legado de amor, paciência e respeito pelo mundo que o cercava. Ele é recordado como um homem sábio, humilde e dedicado às artes e à natureza. Em sua morte, ele foi homenageado por toda a comunidade artesanal, com exposições e eventos em sua memória. Em uma rua tranquila de sua cidade natal, uma placa comemorativa lembra o impacto que João Ferreira teve na vida de muitas pessoas. E o sol se posicionou no céu, enquanto a luz do ocaso refletiu-se em sua tumba, e ele foi enterrado com suas rosas favoritas e um martelo velho, símbolo de seu legado como um artesão inovador. Elza Santos, nascida em 1952 em Serra do Sol, um pequeno povoado de Minas Gerais, faleceu ontem, após uma vida lotada de amor e dedicação às artes e às pessoas. Filha de humildes camponeses, Elza descobriu a sua paixão pelo teatro ainda na infância, quando assistia suas mães representar tradicionais serranas no quintal. Aos 18 anos, partiu para Belo Horizonte, onde se formou em arte dramática e iniciou sua carreira como atriz de teatro comunitário. Elza Santos dedicou a vida inteira à arte cênica, fundando no ano de 1980 o grupo Teatro Vida,
que, sob sua liderança, tornou-se referência em produções culturais do interior mineiro. Entre 1995 e 2017, seu grupo realizou 63 espetáculos, entre dramas, comédias e monólogos, tendo alcançado diversos prêmios locais e regionais. Ela também foi professora de expressão corporal em várias escolas da região e recebeu a Ordem do Mérito Cultural em 2005 por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. A vida pessoal de Elza não corria paralela à profissional, embora tenha sofrido uma tragédia quando seu filho morreu em um acidente de carro, em 2010. Sua paixão pelo teatro e pelas artes continuou forte, transformando-se em um veículo de consolo e cura. Na casa da avó, em uma rua pequena e sinuosa do centro de Serra do Sol, a vida continuava. A cheiro de ervas secas na prateleira e o pote de goiabada na despensa eram testemunho da carinhosa dedicação às coisas simples e das tradições familiares. As orquídeas, cuidadas com carinho, eram aquele luxo que Elza garantia para si mesma, sempre buscando paz e beleza em seu redor. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e no programa Gente que Faz, onde a vida e obra de Elza foram elogiadas como exemplo de dedicação e amor à arte, sem distinção de público ou reconhecimento. Ao longo dos anos, Elza Santos se tornou não apenas uma mulher admirada em Serra do Sol, mas sim um símbolo da força e resiliência das artes populares brasileiras. E hoje que a avó partiu para o céu, fica seu legado de amor pelas artes, pela comunidade e pela vida em si. Ela será lembrada por suas mãos ensinando os alunos a se expressarem corretamente, pelo seu sorriso contagiante no palco e pelo silêncio tranquilo da casa de sua velhice. Nunca mais teremos a oportunidade de ouvi-la nos rádios e jornais, mas suas obras e sua vida viverão para sempre em nós que tiveram o privilégio de conhecê-la. Caetano Veloso, um nômade das sombras e dos solares, uma espécie de arquiteto da alma que construiu sinfonias a partir do sabor do caramelo quente, do canto do pássaro nos arbustos cariocas e do misterioso aroma da terra brasileira. Ele nasceu entre as notas das guitarras, naquele canto que só ele conhecia, e desde então, a música se tornou sua mitologia pessoal. Nascido no coração do Rio de Janeiro, aquele olhar incandescente surgiu em meio às favelas e às praias, entre o choro e samba, enquanto o mar desenhava suas letras com ondas de cor verde azulada. Aquele menino que sonhava com a lua era como uma flor silenciosa no meio do café da manhã, sem saber que seu canto iria mudar o mundo. Caetano, o grande alquimista das cordas, aquele que deslumbrou as estrelas com suas palavras fogo e que, de repente, transformou a música brasileira em uma paisagem multicolorida, onde os sonhos eram feitos de cor. Ele não só compôs canções, mas criou um universo, um planeta encantado pela magia do amor e da liberdade. O movimento tropicalista surgiu de seu subconsciente, como uma onda de energia positiva que transformou a cultura brasileira. Ele misturou a tradição do samba com as influências internacionais, criando um novo gênero que falava da realidade e dos sonhos do povo brasileiro. A música tornou-se uma espécie de terra prometida, uma esperança no deserto da monotonia. A voz de Caetano é a memória de um país, o canto das crianças que aprendiam a sonhar com seus olhos fechados e que encontraram em ele inspiração para escapar do medo, da tristeza e da rotina. Ele foi um guia, uma luz que deslumou o caos, deixando claro que a música era o caminho para a liberdade. Apesar dos tempos mudados, Caetano continua sendo uma referência artística, um símbolo da resistência e do amor pela terra brasileira. Seu legado é uma fonte viva de inspiração para todos aqueles que sonham em transformar o mundo com a magia da criatividade. Ele foi, é e sempre será, o cantor das sombras e dos solares, a alma do Brasil despertada. Na terra caliente da beira-mar, onde o sol parece cair diretamente na areia e nas casas, nasceu um menino com olhos abertos para o mundo, Caetano Veloso. Sua terra natal, Santo Amaro da Purificação, uma pequena vila à beira da majestosa Bahia, oferecia ao jovem Caetano uma paleta de cores e somes que marcariam para sempre sua percepção artística. A vida era simples lá, mas rica em referências musicais e culturais que impregnaram o ambiente com a essência do Nordeste. A música religiosa, os cantos dos trabalhadores e as festas populares eram parte integrante da rotina, enriquecendo o jovem Caetano com um olhar sensível para a arte. Ao redor dele, ritmos e melodias se entrecruzavam com os sussurros das ondas e as risadas dos amigos.
A vida cotidiana, em suas simplicidades e complexidades, era observada por ele com profundidade e atenção cuidadosa, como se tivesse um olhar de adulto dentro do corpo de uma criança. Nascido em meio a essa riqueza cultural, Caetano despertou cedo para o valor da expressão artística e da diversidade humana. A vida na vila era como uma música composta por 1000 instrumentos diferentes. Cada pé de galinha, cada pescada no rio, cada canção cantada à beira do crepúsculo, todas contribuíam para a harmonia do todo. Aquele menino, com olhos espertalhados e coração cheio de sonhos, não sabia que iria se transformar em um dos maiores nomes da música brasileira. Ele apenas vivia a vida e desfrutava dos encantos e dificuldades dessa terra que o viu nascer. Mas a sua natureza artística estava presente desde cedo, como se o destino tivesse plantado um sementão no coração do menino, esperando por um dia germiná-lo e mostrar ao mundo toda a beleza que ele poderia criar. E então, a música foi se transformando em sua maior paixão, como se a vida toda tivesse sido construída em torno dessa única passagem, essa única nota que o levou às alturas do céu. E ao longo dos tempos, ela se tornou mais do que apenas sua paixão. Se transformou numa espécie de missão, uma promessa feita a um mundo que _start assista. Esperava ansiosamente por suas canções. Como _start assista. A música, para ele, era tudo. Era a vida, a morte, o amor e a paixão, todo o espectro de emoções humanas concentrado em uma única nota, numa única palavra. E toda vez que cantava, sentia-se como se estivesse falando com o mundo inteiro, compartilhando suas experiências, seus sonhos e suas paixões mais profundas. Caetano cresceu naquela terra caliente, onde a música era parte do ar e da água, onde cada pé de galinha cantava sua própria canção e o mar falava em voz alta as histórias do interior nordestino. E foi lá que descobriu seu dono para a expressão artística, a sua voz única e profunda que iria mudar o panorama musical brasileiro para sempre. E hoje, quando pensamos em Caetano Veloso, não podemos nos esquecer da terra que o criou, do solo fértil onde surgiu uma das vozes mais importantes da música brasileira. A Bahia, com sua força e vitalidade, teve um papel essencial na formação de um artista tão singular e influente, e suas canções, assim como a vida do músico, são inseparáveis daquela terra que o viu nascer. E então, quando ouvimos as notas profundas de sua voz, podemos imaginar aquele menino pequeno em Santo Amaro da Purificação, olhando para o mar e sonhando com um futuro cheio de música e paixão. E sabemos que ele conseguiu tornar realidade seus sonhos, levantando-se como uma flor do norte brasileiro, iluminando o caminho para outros artistas e transmitindo a essência do Nordeste através de suas canções maravilhosas. Caetano Veloso, filho de um país exuberante e complicado, brotou do solo brasileiro com raízes profundas na terra da Bahia. Na infância, em um mundo ainda inexplorado, ele desenterrava sonhos escondidos nos solos dos jardins de sua mãe, onde as flores cantavam e o vento tocava violão. A juventude foi uma década vaporosa de descobrimentos, onde as notas da guitarra se mexiam com a escrita das obras de Saramago e Borges, e os filmes de Truffaut e Fellini cantavam suaves melodias ao lado do samba. Caetano, imerso em tão variados universos, ainda era uma flor nova, precária e frágil, que precisava aprender a andar sozinha para consolidar-se na vida. Em salões pequeninos da capital baiana, o futuro artista desenhava mundos com suas canções, sementes que germinavam entre o calor da areia vermelha e o vento carregado de sabor do mar. Ali, nasceu o primeiro amor, a música, uma espécie de canto primitivo que falava ao coração, e não apenas às orelhas. As parcerias com artistas baianos foram como um enxame de formigas, criando redes sólidas, onde cada um tinha seu papel específico, mas todos compartilhavam da mesma essência, ser brasileiro. E foi nesse meio que Caetano conheceu os íntimos estímulos dos intelectuais, que o instigavam a ousar, a voar alto sem medo das proibições. A repressão política veio como uma tempestade negra, um vento frio e inimigo, que queria extinguir as chamas da liberdade que ardiam em seu peito. Mas Caetano foi um guerreiro, uma espécie de pássaro fantasma que voou alto, cantando sua música corajosa como um grito para o céu. A determinação, a criatividade, foram suas armaduras, e com elas ele conseguiu se consolidar como uma voz inovadora, desafiadora, capaz de transformar o mundo com sua música. A vida de Caetano Veloso foi um poema vivo, escrito em notas e letras, nas ondas do mar e no ritmo da chuva que cai sobre a Bahia. E hoje, suas canções continuam tocando como uma voz eterna,
cantada pelo vento ou pelos passos de quem caminha pelas ruas de Salvador. É um testamento ao amor pela vida, ao respeito pelos sonhos e à coragem em buscar a liberdade. E é por isso que Caetano Veloso é mais do que apenas um artista, é uma lenda viva, uma flor eterna no meio da terra brasileira. Na luz da tarde, a vida de Caetano Veloso começou a se desdobrar como um mosaico colorido de recordações. O mundo inteiro foi testemunha dessa jornada maravilhosa, onde o cantor-compositor encantou corações com sua voz única e letras profundas. A terra brasileira reverberou com seus sons e suas emoções. Em um palco iluminado pela luz de Sampa, ele surgiu como um trovador da era moderna, sua guitarra sendo seu bastão mágico. As notas vibraram no ar, transformando-se em sonhos que flutuavam sobre as ruas, se misturando com a fragrância de café da manhã e samba que emanava das favelas. Tropicália, sua obra-prima, foi lançada como uma chama que impunha o Brasil às massas, como um grito de liberdade, uma declaração de amor pelos sonhos e paixões do povo brasileiro. Era uma invocação ao sol nasceu, um tributo aos mares e aos céus azuis que abrigam o nosso coração. Em seus discos antológicos, Caetano mostrou-se um mestre na arte de contar histórias, capturando a essência da vida brasileira em notas vibrantes que despertavam sonhos e recordações. Sua voz, encantadora e poderosa, era uma espécie de corrente que unia o passado, presente e futuro do Brasil. Os prêmios vieram, mas eles foram meros reflexos da adoração popular. Nunca buscou a fama por si mesmo, mas sim como uma ferramenta para compartilhar as riquezas culturais de seu país com o mundo todo. Era uma espécie de embaixador do Brasil, cantando suas histórias e tradições em palcos em toda parte. No entanto, a vida de Caetano não se resumia apenas aos palcos e prêmios. Ele também foi um ativista comprometido com a justiça social e o meio ambiente. Seu envolvimento nos movimentos sociais levou a cantar canções de protesto e solidariedade, transformando-o em um ícone da liberdade artística e do pensamento brasileiro. E assim, a vida de Caetano Veloso continuou a desdobrar-se como uma obra-prima viva, enquanto ele se mantém como uma luz que inspira e encanta o Brasil e todo o mundo além. Sua música é um testamento eterno de seu amor pelo país, uma homenagem à sua gente e um grito de esperança para o futuro. Na terra de samba e batucada, Caetano despertou um mundo inédito. A sua voz vibrante, aquela ondulação suave, parecia transmitir tudo o que não podíamos dizer. Era como uma espécie de carta aberta para as esperanças encerradas em nós. Com seu olhar ardente e a expressão delicada, ele construiu um universo sonoro, onde os versos fluíam como o rio no verão. Salvador, sua cidade natal, pavilhonga de cores e ritmos, o cultuou como seu próprio sol nascente. E ele, empenhado, desafiava a rotina, transpunha as fronteiras do tradicional e cantava para um Brasil que sonhava em se libertar do encantamento